Você tem dezenas, talvez centenas de experiências na sua vida. Coisas que você viveu, coisas que você sofreu e aprendeu. E a maioria delas, eu te falo, não vale um único vídeo. Sério mesmo. Se você tentar transformar cada coisa que você viveu em um conteúdo, você vai produzir uma série de vídeos que são medíocres e que ninguém nunca vai ver até o final. Sabe o que é o pior de tudo? Você vai queimar aquelas histórias que realmente importam. Eu posso falar disso porque eu vivi muita coisa. Eu fui atleta de natação por 22 anos, eu competi em 2 Olimpíadas, eu fui campeão e recordista pan-americano, passei por uma cirurgia, depressão pós-prova, perdi meu pai, mudei de país, fracassei como empreendedor. Eu tenho material para fazer 100 vídeos se eu quiser. Só que nem tudo isso aí merece um vídeo. E eu demorei muito tempo para entender o porquê. Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar como que você separa as experiências que parecem boas daquelas que realmente funcionam como conteúdo. E te dar um método com 3 filtros que são muito simples para identificar as experiências que valem tudo. E se você errar isso aí, você vai gastar tanto tempo criando conteúdo que não conecta, que não cresce e, obviamente, que não constrói autoridade. E aí você vai achar que o problema é você, quando na verdade o problema é a escolha do que você quer contar. Vamos nessa para esse vídeo que vai ser legal. A gente vive numa era onde todo mundo repete. Conta aí a sua história, usa as suas experiências, autenticidade é tudo. Tenho certeza que você já ouviu isso. E eu vou te falar, isso é verdade. A experiência vivida, ela vale muito mais do que uma teoria aprendida em livros. Isso eu acredito de forma profunda. Só que ninguém te fala é que existe uma diferença incrível entre uma experiência que marcou você e uma experiência que funciona como conteúdo para outras pessoas. O erro aqui, ele é estrutural e ele é o seguinte: a maioria dos criadores de conteúdo, eles tratam todas as experiências no mesmo nível, ou seja, são todas iguais. Teve um momento difícil aí na sua vida? Pega e faz um vídeo. Você aprendeu alguma coisa? Faz um vídeo. Viajou para algum lugar? Faz um vídeo. E aí o canal dessa pessoa acaba virando um diário público. Ele tem muito volume, só que ele não tem nenhum impacto. Daí o espectador assiste e fala assim, pô, legal, mas e daí? Aí ele não vai voltar, ele não vai se inscrever e ele não vai eventualmente compartilhar aquele conteúdo, ele não vai engajar com aquele conteúdo. Eu vejo que os gurus de conteúdo que tem por aí, eles acabam dizendo assim que você tem que ser autêntico, você tem que compartilhar essa sua jornada, como se só isso aí fosse suficiente. Só que o buraco é muito mais embaixo. Isso aí é chamado de preguiça intelectual, porque a autenticidade ser um critério, ele nada mais é do que um desabafo. E um desabafo disso aí não constrói autoridade. Ele não vai ensinar nada, ele não vai fazer ninguém apertar o play naquele próximo vídeo seu. Eu posso falar isso porque eu tenho N histórias para contar. Então, eu posso virar aqui e falar da minha história, que depois que eu parei de nadar, e por que eu parei de nadar, e eu perdi meu pai por isso, e ele ficou doente, e eu não consegui retomar mais a minha vida, e de repente eu estava perdido num buraco muito escuro, me sentindo muito mal. Isso é um exemplo completamente negativo de como seria um vídeo, porque isso está focado só nas minhas experiências. Se eu te contar essa história aqui, você vai falar, pô, legal, Henrique, sinto muito por você, mas o que eu vou aprender com isso? Você entende? Eu quero te mostrar aqui agora são os 3 tipos de filtro que eu normalmente uso para decidir quais das minhas experiências merecem virar conteúdo e quais dessas experiências ficam guardadas. Isso não é um achismo, isso nada mais é do que um método. O primeiro filtro, ele elimina a maioria das experiências de cara. Esse é o filtro da transformação verificável. Ele é uma experiência que só vale um vídeo se ela te levou do ponto A até um ponto B, e se esse ponto B é alguma coisa que o espectador consegue ver, consegue medir ou consegue aplicar. Então não adianta só ter sido intenso aquele momento, não adianta só ter doído em você, ele tem que ter gerado uma mudança concreta em como você pensa, em como você age e decide as coisas. E essa mudança ela tem que ser transferível, ou seja, ela tem que fazer a outra pessoa que está assistindo conseguir pegar aquele aprendizado que você deu, que teve para você, e usar aquilo na vida dela. Porque quando você conta para a pessoa uma experiência sem transformação verificável, o máximo que você vai gerar é uma empatia e que ela vai eventualmente passar. A pessoa pensa, nossa, que difícil, né? Coitado. Lembra lá do exemplo que eu te falei, da minha história? Se eu pego e conto uma história solta para você e faço um vídeo de 15 minutos sobre isso, você vai comentar, nossa, Henrique, sinto muito. E vai seguir rolando o feed. Só que quando existe uma transformação, que ela é clara,
ou seja, um antes e um depois, o espectador ele vai se projetar naquilo ali. Ele vai pensar assim, nossa, eu tô no início, eu tô nesse ponto A dessa história. Eu quero chegar lá no ponto B. E é isso aí que vai fazer alguém assistir esse conteúdo até o final, vai comentar no conteúdo, vai se inscrever no canal, vai voltar para assistir o restante dos conteúdos. Agora, o erro mais comum que tem nesse tipo de criação de conteúdo é que a maioria das pessoas confunde intensidade emocional com o valor do conteúdo. Aí se alguém vir e fala, foi a coisa mais difícil que eu já vivi, isso aí não é por si só um bom vídeo. Então muita gente vai acabar ensinando para você explorar esse drama, a sofrer na câmera, a ser vulnerável como uma estratégia. Só que a vulnerabilidade sem um insight é basicamente um entretenimento de um valor agregado muito pequeno. Isso aí não constrói autoridade nenhuma. Então antes de você transformar qualquer experiência em vídeo, sempre escreve uma frase. Antes de eu viver essa experiência, eu pensava e eu fazia tal. Depois de eu viver essa experiência chocante, eu passei a pensar ou fazer tal coisa. Então, se você não consegue completar essa frase com uma clareza, se essa coisa que te transformou é muito vaga, ela é muito genérica, ou ela não é uma coisa que a outra pessoa consegue tomar uma ação, essa experiência ela não vai passar no primeiro filtro. Então o que você faz? Você guarda essa experiência, porque talvez um dia essa experiência vai amadurecer. Só que hoje, sinto te informar, mas essa experiência não vale um vídeo. Só que calma lá, isso aí não significa que essa sua experiência ela é inútil, porque ela pode ser um detalhe num próximo conteúdo que você for fazer. Às vezes uma ilustração de uns 30 segundos, um minutinho. O que ela não pode ser é o ponto-chave central. Ela não pode ser a espinha dorsal do teu conteúdo inteiro. Existe uma diferença entre a experiência do protagonista e a experiência do coadjuvante. E a maioria das suas vivências, elas são coadjuvantes. E tá tudo bem. O segundo filtro é o filtro da tensão não resolvida. Ou seja, uma experiência ela vale um vídeo quando ela carrega um conflito, uma decisão muito difícil, um dilema, um momento onde o caminho que era certo não estava óbvio. Se a história que você quer contar ela não tem essa tensão, ela é só um relato. E aqui o relato ele não vai prender ninguém. A tensão não resolvida é quando o espectador, bem no meio daquela tua história que você está contando, ele começa a pensar assim, nossa, o que eu faria nessa situação? Porque ele está tão envolvido naquele ali, que ele toma o partido antes de você dar a resposta do que aconteceu. Cara, isso aí é o ouro dos vídeos. Isso aí importa, porque é a tensão que mantém alguém assistindo o vídeo. Então se o espectador ele já sabe o final da sua história, nos 30 primeiros segundos, ele vai pular. E ó, eu vou te falar, ele tem pra onde ir. Porque tem gente que sabe contar esse tipo de história muito bem. E o erro comum fica quando muitos criadores começam a remover essa tensão, às vezes por medo. Então eles já contam a história com a moral desde o início. Tipo assim, eu vou te contar como é que eu superei isso e aprendi que parará. Pronto, acabou a curiosidade, entendeu? Ou às vezes pior ainda, tipo, ele só te conta a parte bonita, ele edita o conflito, esconde a dúvida, tira aquele momento onde quase que ele desiste, e daí a história ela vira uma inspiração genérica que parece que tá lá no LinkedIn, que ninguém nem lembra dessa história no dia seguinte. Aí tua cabeça tá aí, tá, cara, mas como é que eu faço isso então? Para cada experiência que você passa nesse primeiro filtro, começa a fazer a seguinte pergunta. Qual que foi o momento em que eu quase fiz a escolha errada? Ou então que eu fiz a escolha errada? Se você não encontra esse momento aí, a sua história ela não tem uma tensão suficiente. Agora, se você encontra, se você tinha uma encruzilhada real, uma decisão que podia ter ido para qualquer lado, essa experiência sim vale um vídeo. Porque é essa estrutura que leva o espectador até uma encruzilhada, você faz o clima dele sentir aquela incerteza e só depois você vai revelar o que aconteceu e o que você aprendeu com isso. Quer ver um exemplo? Quando eu perdi meu pai lá em 2018, eu já estava empurrando a minha carreira na natação, porque eu tinha tido uma frustração imensa na Olimpíada. Só que daí veio uma pergunta que não tinha uma resposta muito fácil para mim. Será que eu continuava nadando, mesmo sem a motivação, mesmo sem o meu pai, que foi meu maior incentivador, sem nenhum sentido de continuar nadando, ou eu pegava e parava de uma vez? E eu vou te falar, eu parei. E hoje eu me arrependo de muitas dessas escolhas que eu fiz enquanto eu fui atleta. Porque eu acredito que se eu tivesse continuado, eu poderia estar melhor.
E essa tensão aí de parar ou continuar, o preço de cada escolha, é o que vai tornar o conteúdo tão poderoso. Não é um luto de eu ter perdido meu pai. É a decisão que o luto do meu pai me forçou a ter. Faz sentido para você? Porque às vezes, a experiência mais densa da sua vida, ela não é a mais dramática. Ela é só uma decisão pequena, uma coisa menor, que ninguém viu. E aí um dia você decidiu ficar naquele lugar quando tudo aquilo ali gritava para você ir embora. Ou o contrário. Porque as melhores histórias para conteúdo, elas nem sempre elas são as maiores, mas elas são as mais tensas, vamos dizer assim. Entendeu? É assim que a gente pega esse segundo ponto. Agora o terceiro ponto, o terceiro filtro, ele é mais contraditório, só que ele é mais poderoso. Ele se chama uma universalidade específica. E o que é isso? A experiência, ela precisa ser específica de forma suficiente para ela ser crível, ou seja, para as pessoas acreditarem, e ao mesmo tempo ser interessante. Só que ao mesmo tempo ela precisa ser universal o suficiente para que as pessoas de contextos completamente diferentes do seu comecem a se ver nessa experiência também. Então, se a sua história ela é só uma história específica, no caso da minha, de natação, só um outro nadador vai se conectar. Agora, se a minha história ela é universal, que todo mundo passa por dificuldades, aí ela começa a virar uma frase de biscoito da sorte. Porque ninguém quer ouvir uma história universal, porque todo mundo consegue se pensar nisso. Agora, aquele pontinho que a gente fala, o sweet spot, né? É quando essa especificidade da sua experiência, ela ilumina uma verdade que qualquer pessoa vai reconhecer como sendo a sua própria. E isso aí importa, porque quando alguém assiste o seu vídeo e pensa assim, cara, isso aconteceu comigo também. Só que eu nunca tinha visto por esse ângulo que essa pessoa me apresentou. Cara, aí você ganhou. Porque a pessoa comenta, ela compartilha, ela vai mandar o vídeo para alguém, porque você deu ali palavras para uma coisa que ela sentia, só que ela não sabia como é que ela ia fazer para articular esse tipo de conteúdo. E o erro comum aqui tá quando os criadores mais iniciantes, eles ficam muito específicos, tipo falando dos detalhes técnicos da própria área, que ninguém de fora ou poucas pessoas de fora vão entender, ou então ele fica genérico demais, começa a repetir aquelas frases motivacionais que todo mundo já ouviu 1 milhão de vezes porque estão aí na internet. Porque esses criadores, eles não fazem o trabalho de tradução, de pegar uma experiência específica, encontrar o princípio universal dentro dela. Cara, isso dá trabalho. Então é mais fácil você só contar o que aconteceu ou falar de forma genérica. E aí vem a aplicação dessas 3 fases aí. Então depois que a experiência passou nesses 2 primeiros filtros, começa a fazer o teste da tradução. E o que é isso? Você vai pegar a lição central daquela experiência e você tenta reescrever ela sem nenhuma referência do teu contexto específico. E se a lição ainda fizer sentido, ela vai se sustentar sozinha. Você vai ter então o que a gente chama de universalidade. E daí você junta as 2 coisas. A tua história, com toda a especificidade, os detalhes, o cenário que você estava, só que você amarra com esse princípio universal no final. Que a especificidade ela vai prender a pessoa, no seu caso a sua história, e a universalidade, ou seja, aquilo que todas as pessoas sentem em comum, mas não sabem como falar, vai conectar. Tipo assim, eu posso contar que em 2023, eu e a minha esposa, a gente largou tudo lá em Curitiba, onde a gente morava, e a gente se mudou para os Estados Unidos. A gente não tinha amigos aqui, não tinha um plano de verdade. Eu estava tentando me reencontrar depois de vários e vários anos sem sentido, pulando de galho em galho. Percebeu que isso é específico? Isso aí é a minha história com os meus detalhes. Só que aí vem o princípio universal, porque às vezes você precisa destruir o contexto que é confortável para se forçar a se reinventar. Isso aí serve para quem está pensando em mudar de nicho, para quem está preso no emprego que odeia, para quem sabe que precisa agir. A especificidade é minha e a verdade é de todo mundo. Percebeu que eu juntei as 2 coisas? Só que calma lá, quando você pensa em encontrar uma experiência que passa nesses 3 filtros, ela não vai servir para um vídeo só. Ela vai servir para vários vídeos. Você pode contar a mesma experiência de determinados ângulos, sempre focando em lições diferentes daquele ângulo. E as experiências que passam nesses 3 filtros, elas são as chamadas de experiências mãe, vamos dizer assim. Elas são 3, talvez, sei lá, 4, 5 na sua vida inteirinha. E, cara, elas valem tudo. Elas são a sua base para construir qualquer tipo de conteúdo. Então vamos recapitular o que a gente falou aqui.
primeiro filtro é o filtro de transformação verificável. Ou seja, se a experiência ela não te leva de um ponto A para um ponto B, que outra pessoa pode assistir e aplicar aquilo, não serve para um vídeo. Filtro número 2, uma tensão que não está resolvida. Se não tinha uma encruzilhada, uma decisão difícil, ou se até mesmo o espectador assiste e ele tem uma incerteza no meio da sua história, isso é um relato seu, isso não é um conteúdo. E o filtro número 3 é a universalidade específica. Se é uma história que é muito nichada, muito genérica, guarda, que ela não vai conectar. Aquele sweet spot que a gente falou é a especificidade real com uma verdade universal. E agora, se você tiver que fazer só uma coisa, pega essas experiências que você está pensando em transformar em conteúdo e passa essas experiências pelos 3 filtros. E elimina, mas sem dó, essas experiências que não vão passar nos filtros. E as experiências que passarem, aí é sinal verde. Investe nessas experiências, conta essas experiências de formas diferentes, de ângulos diferentes, porque são essas as suas experiências mãe. E elas são poucas, eu te falo. E elas valem tudo. Agora, isso não é fácil. Eu tenho noção completa que isso não é fácil. E você precisa ser honesto contigo mesmo, para admitir que talvez aquela história que você ama contar, ela não serve para um vídeo. Só que a gente nunca sabe. Quer dizer, diz que não sabe, né? Se ela não funciona, você tem que admitir que ela não funciona. E ser autêntico aqui é o passo número 1. É ser autêntico acima de tudo. Agora, me fala aí, qual que é a sua experiência de vida que você acha que passa nos 3 filtros? Comenta aqui embaixo nos comentários. Eu vou ler e eu vou responder cada comentário que tiver aqui. E se você gosta ou está afim de começar a criar conteúdo para o YouTube, quer aprofundar essa sua ideia de saber estruturar roteiros a partir das suas experiências reais, dá uma olhada nessa ferramenta que eu criei. Ela se chama Script Engine AI. Ela é uma ferramenta que eu mesmo uso e eu construo ela diariamente para resolver exatamente esse tipo de problema. Inclusive, foi ela que construiu o roteiro desse vídeo que você assistiu até aqui. E no próximo vídeo eu quero te mostrar como que você pega uma dessas experiências mãe e transforma ela em pelo menos 5 vídeos diferentes sem ficar repetitivo. Fica ligado aí. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o joinha, se inscrever no canal e manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que não sabe se as experiências fazem sentido ou não, ou até mesmo aqueles que postam tudo. Valeu! A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!